Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do curso de GIMP básico. Meu nome é César Henrique e nesse curso eu estarei falando um pouco da história do GIMP, estarei mostrando como se faz para instalar ele via terminal, via central de programas, via internet. Estarei mostrando também um pouco da sua interface, falando também das ferramentas, camadas, pincéis, degradês e texturas. Então vamos lá. O GIMP ele é uma sigla que quer dizer GNU Image Manipulation Program, ou Programa de Manipulação de Imagens GNU. Ele é um programa de código aberto, open source, que é voltado para a criação e edição de imagens. O projeto do GIMP foi criado em 1995 por Spencer Kimball e Peter Mattis como um projeto de faculdade. E atualmente ele é mantido por voluntários e é regido sob a licença GNU. E é essa licença GNU que faz com que o GIMP seja um programa gratuito. Bom, o GIMP também ele é um programa multiplataforma, então ele pode ser instalado em Windows, Mac OS X e no Linux. Sendo que no Linux, nas maiorias das distribuições que eu já usei, como Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Peppermint, Kayana, Elementary, Pinguim OS, Mandriva, Lucero, SUSE, o GIMP já estava lá instalado como programa gráfico padrão. Pode ser que alguma outra distribuição não venha como programa gráfico, até porque o Linux ele é um sistema que ele tem os sistemas, as distribuições Linux para os usuários e outras versões de Linux que são específicas, como Linux voltado para ciência, edição de vídeo, astronomia, e provavelmente essas distribuições mais específicas não vêm com o GIMP, mas mesmo assim a instalação dele também é uma coisa simples e rápida, não é tão complicada. Bom, o mascote do GIMP, que é esse aqui, o nome dele é Wilber, e ele foi criado usando o GIMP em 1997. Aí está aqui o Wilber. E uma curiosidade sobre o Wilber é que nas versões antigas do GIMP ele aparecia com bigode, com chapéu, com cabelo. A cada nova versão que era lançada, o Wilber aparecia de uma forma diferente. Até que ele ficou nesse padrão aí que é usado atualmente. Entendeu? Aí, agora, o Wilber, esse aqui, é representado dessa forma. Bom, eu aqui estou usando uma distribuição Linux, que é um spin do Ubuntu, só que no caso aqui a minha distribuição é o Xubuntu, porque ela usa uma interface mais rápida do que o Ubuntu normal, ela é uma distro mais leve, então eu estou com ela. E para eu fazer a instalação no GIMP via Linux, foi o que eu já falei.
ele normalmente para distribuições destinadas ao usuário, ele já vem instalado. Só em distribuições específicas pode ser que não venha. No meu caso aqui, eu vou mostrar em cima da minha distribuição, mas o processo é o mesmo, então não tem problema nenhum. Bom, na minha distribuição aqui, eu vou clicar aqui no íconezinho dela, venho aqui na central de programas, clico, abrir um pouco, demora, ok, tá abrindo aqui. Ok, eu abri já a minha central de programas. Aí aqui para eu procurar o GIMP para ser instalado, eu tenho duas formas. Ou eu vou clicar aqui em gráficos. E olha lá, eu já cliquei em gráficos, ele já foi para opções de programas gráficos, e aqui você pode ver que eu tenho GIMP. Então para instalar ele aqui é só dar 2 cliques. No meu caso aqui, já está falando que vem instalado na minha distribuição, então eu não preciso instalar. Se eu quiser remover, é só clicar aqui, nesse botãozinho aqui, aí eu vou remover o GIMP. Se ele não vier instalado, eu clico aqui em instalar, ele vai pedir, vai aparecer uma outra janelinha pedindo para que eu entre com a senha de superusuário, porque no Linux eu só consigo fazer instalação ou remoção de algum programa usando a conta de superusuário. Ela não é uma opção que um usuário comum faz. Então essa que é a principal diferença do Linux em relação ao Windows, que é só você baixar o programa e abrir ele e falar avançar, 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 concluir, pronto, já instalou. O Linux não é assim. E aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, eu também tenho aqui as extensões. Então aqui, se eu quiser fazer a instalação dela, é só eu clicar aqui nas extensões e clico aqui, aplicar alterações, e aí eu vou instalar aqui as extensões opcionais do GIMP. E uma coisa que eu esqueci de falar e estou falando agora, é que o GIMP ele foi criado para ser uma alternativa do Adobe Photoshop. Então, ele, para o pessoal que trabalha com GIMP no Linux, muita gente, até eu mesmo me incluo, considera o GIMP o Photoshop do Linux, porque apesar dele ter uma versão para o Windows, no Linux ele é um programa que não deve nada ao Photoshop, porque ele permite que você incorpore outros plugins, outras texturas, outros degradês. Ele tem uma variedade de pincéis que você pode achar na internet. Ele permite que você crie pincéis animados, ele permite que você faça a instalação também usando pincéis do próprio Photoshop. Então, quer dizer, por essas opções que o GIMP oferece, ele é considerado um Photoshop, porque ele se equipara no mesmo nível e
na mesma qualidade de trabalho, ele não deve nada a um Photoshop. E o bom é que ele é gratuito, então ele não tem aquela preocupação de ficar colocando serial para instalar. No GIMP aqui não vai ter nada disso. E como eu disse, o GIMP ele é multiplataforma, então ele tem versão para Windows, tem versão para macOS e tem versão para Linux. Bom, aqui eu já falei sobre uma parte da central de programas. Aí aqui eu vou voltar. Tem uma outra forma, que é eu clicar aqui nessa caixinha com a lupa e digitar aqui o nome dele. Lá, vocês podem reparar que depois que eu digitei aparece aqui, editor de imagens GIMP. Aí a mesma coisa, eu clico nele. Vai ter aqui um botãozinho, no meu caso já está instalado, então está aqui em remover. Se eu não tiver instalado, vai estar aqui em instalar, eu clico, coloco a senha de administrador e pronto. Se eu clicar aqui em mais opções, ele vai voltar para aquela telinha do outro modo. E a mesma coisa, eu posso também fazer a instalação das suas extensões opcionais. Lembrando que na internet você também acha outras extensões, não tem só essas. Você tem aqui o FX Foundry, que você encontra na internet, eu já mexi, ele é bom. Um outro que também é bom é esse aqui, Cray Magic for Image Computing, que também é muito bom, ele tem muito filtro, é um pacote de filtros CLC, ele é muito bom. E é isso para fazer a instalação do GIMP via a central de programas. Agora eu vou abrir aqui o terminal. Ok, eu abri aqui o terminal. Muito bem, eu aqui no terminal, para eu fazer a instalação do GIMP direto, eu posso colocar também de duas formas. Uma, eu vou digitar SU, aperto Enter, ele vai pedir para que eu digite minha senha de root, aperto Enter e pronto. E depois eu vou digitar o seguinte: e aperto Enter. É apt, né, não? Apt não, isso aqui é apt. apt-get install. Fica, install GIMP. Ok. Aperto o Enter e aí vai ser a instalação do GIMP. Ou uma outra forma, muito mais rápida também. Yes. Aqui eu já estou colocando o comando sudo apt-get install GIMP. Esse traço aqui quer dizer que eu já dei a permissão de sim para ele instalar. Então quando eu apertar Enter aqui, ele vai pedir para que eu coloque a senha de superusuário e faço, e ele automaticamente, depois que eu colocar a senha e apertar Enter, vai fazer a instalação. Porque o sudo também é um outro modo de você entrar na conta de root. Bom, agora aqui na internet, para eu baixar o GIMP, é só ir no Google e digitar
GIMP.org. Já tá até aqui. Aí daqui, a página oficial do projeto, eu clico nela. Muito bem, eu estou aqui na página oficial do projeto do GIMP. Para eu fazer download aqui, eu clico em download. Aí aqui eu tenho a opção para Linux, macOS, Windows. Sendo que no Linux aqui ele fala como é a instalação para cada distribuição. Então, o Ubuntu e Debian e as suas vertentes vai ser apt-get install. OpenSUSE vai ser esse comando aqui, yast-i gimp.org ou cyper in gimp para dissipar. No Fedora vai ser install gimp, no Mandriva urpmi gimp, no BSD ele já está falando que ele já vem avaliado na distribuição, e no Solaris não vem, então não precisa instalar no Solaris, porque não tem como. Bem, aqui você tem aqui o MT5 para você conferir aqui a versão do GIMP para ver se ela foi baixada sem nenhum erro. E aqui eu tenho os FTPs, que são nada mais do que endereços na internet onde eu também posso baixar o GIMP. Então, via FTP eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma página, clico na opção de download, ele baixa o arquivo. Aí depois eu abro o terminal, entro com um comando lá que estava mostrando lá de instalação de acordo com a sua versão de Linux. E pronto, eu já vou ter instalado o GIMP. No macOS, clicar aqui no botão e instalar. Depois que você baixar, você clica nele e instala. E a mesma coisa, aqui eu tenho o MT5 para conferir o download, se não foi baixado com erro. E embaixo aqui eu vou ter também os FTPs. E no Windows, na opção aqui para o Windows, eu clico. E aqui eu vou ter duas formas. Uma eu baixo aqui, que é a forma direta, então eu clico aqui, ele vai baixar. E a outra é pelo torrent. Eu vou baixar um arquivo, vou lá no torrent ou num outro cliente de BitTorrent, abro ele e ele vai fazer um download via torrent. E aqui eu tenho também o MT5 e os FTPs. Bom, voltando aqui no GIMP. Quando você instala o GIMP e abre ele não vem assim como eu estou mostrando agora. Porque ele, quando você instala, ele vem assim. Nesse modo aqui, que são 3 janelas. E o que acontecia? Quando você mexia, eu mesmo também tive essa pequena dor de cabeça, porque quando eu mexi no GIMP a primeira vez, eu não estava acostumado com um programa que tinha um monte de janela, então eu ficava perdido, porque eu não sabia direito o que eu estava fazendo ou aonde eu tinha que ir. Porque às vezes eu clicava, sumia uma janela, eu não sabia como ativar, como chamar ela. Então, era meio complicado e ainda é um pouco para quem está acostumado com um programa que só tem uma
estrutura só em relação ao GIMP, que tem 3 janelas, tu fica meio perdido para usar. Então, a comunidade lá criou uma opção que é simples. Você vem aqui em janelas, escolhe esse modo de janela única e pronto. Eu já linkei as outras 2 janelas na principal, então ela aqui não sai mais. Bom, no GIMP aqui eu tenho a barra de menus, que são menu arquivo, editar, selecionar, visualizar, imagem, camada, cores, ferramentas, filtros, janelas e ajuda. Nesse lado aqui eu tenho a barra de ferramentas, que são as ferramentas principais do GIMP. Então eu tenho aqui ferramentas de seleção, ferramentas de texto, de tinta, de degradê, de lápis, pincel, borracha, aerógrafo, ferramentas de imagem também para eu mexer com a imagem, redimensionar, colocar em perspectiva, lupa. Eu aqui do lado tenho a opção de camadas. Então aqui essa opção permite que eu crie uma camada, mexa com mais de uma camada. Aqui é uma janelinha com a visualização de camadas. Aqui embaixo eu tenho uma outra janela aqui que está mostrando os pincéis, que é a mesma coisa quando eu clico aqui em pincel, só que aqui eu vou ter que clicar aqui nisso, aí ele abre aqui as opções de pincéis, e aqui também tem os pincéis aqui abertos. Aqui eu tenho do lado a opção de texturas, que são usadas para fazer efeitos, em algumas outras montagens no GIMP. E aqui eu também tenho a opção de degradês, que também são usados para fazer efeitos em texto ou em imagens. E nessa janela de ferramentas aqui eu também tenho. Eu clico aqui, aí aqui eu tenho os degradês. Olha lá, vocês podem reparar que é o mesmo. E a opção aqui de textura, eu estou aqui na opção aqui de pauta de preenchimento, que aqui eu tenho preenchimento com a cor de frente, preenchimento com a cor de fundo e preenchimento com a textura. Então a textura, eu clico aqui, né, eu tenho que ativar, clico aqui e vocês podem ver que as texturas são a mesma coisa, entendeu? Aqui tem, ela está mais contida e aqui ela está mais à vista. Então tu tem essas 2 opções. E aqui nesse retângulo aqui ele representa a cor de fundo e de frente, sendo que a de cima, que é onde está o mouse, é a cor de frente, e a de baixo aqui é a cor de fundo. E eu consigo alternar nela clicando aqui numa setinha. Eu consigo alternar entre uma e outra. Eu jogo a de fundo para frente e a de frente do fundo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. E eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.